No vídeo de hoje eu vou te ensinar como tu pode fazer fotos melhores seguindo algumas dicas bem simples. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é o Felipe Calil e eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br. E lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. Eu também sou o criador do Método 20 Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. A primeira coisa, já quero tirar do caminho isso aqui, é que tu não precisa ter equipamento de última geração, equipamento caro para fazer fotos boas. Pensa um pouquinho aqui comigo. As fotos mais famosas das últimas décadas, elas foram feitas em câmeras que são muito, mas muito inferiores às que a gente tem se comparado, né, com as que a gente tem hoje. Então, até mesmo um celular, hoje em dia, ele é mais potente do que as câmeras os fotógrafos usavam na década de 40, 50, 60, 70, até 80 e 90. Então, as DSLRs, os últimos 10 anos, elas são melhores do que qualquer câmera que registrou as fotos mais famosas do mundo. Então, não tem desculpa para tu não fazer fotos boas com o equipamento que tu já tem, certo? Então, não te preocupa muito com equipamento, lente, câmera cara, porque não é isso que vai fazer a tua fotografia melhorar. Então, tirando isso de lado, bora para essas dicas aqui. A primeira coisa que eu sempre falo, primeiríssima, é que tu deve aprender a enxergar a luz. E não só a luz de, tá ligada, tá desligada, tá claro, tá escuro, ou tá forte, tá fraca. Aprender as nuances da luz, aprender as cores que cada fonte luminosa ela traz pra gente. Eu quero que tu saiba, se tu sair logo no começo do dia, tu vai ter uma luz um pouco mais azulada. Se tu for pro meio do dia, tu vai ter aquela luz bem branca. E mais pro fim de tarde, aquele pôr do sol, tu vai ter uma luz mais dourada, mais amarelada. Então, eu quero que tu fotografe o mesmo objeto, certo? Sai na rua e fotografa o mesmo objeto durante várias horas do dia. Eu te garanto que tu vai ver grandes diferenças. Tu fotografar ele às 8 da manhã, fotografar às 10, fotografar ao meio-dia, às 2, às 4, às 6, às 8 da noite, às 10 da noite e depois fotografar logo antes do sol nascer. Todos esses horários, eles vão te mostrar um objeto diferente, com sombras diferentes, com texturas diferentes e também tu vai entender como que cada luz ela vai ou acentuar esse objeto que tu está querendo fotografar ou piorar, certo? Então, um exercício que eu mesmo faço até hoje, eu me forço a sair em alguns horários do dia. Por exemplo, eu me forço a sair bem ao meio-dia, que é considerado como o pior horário para fotografar e tentar, de alguma maneira, fazer alguma foto boa, certo? Eu posso usar o preto e branco na minha fotografia, ou eu posso fotografar alguma coisa que tenha muita textura, que esse tipo de luz, ela evidencia a textura, certo? Ou eu posso me limitar também a fotografar só de noite, com luzes artificiais, misturando luz natural e artificial. Então, essa é a primeira dica que eu faço para ti. Tentar entender como é que a luz funciona na fotografia. E aí sim, tu vai estar um passo adiante para fazer fotos melhores. Eu te garanto que os fotógrafos profissionais, esses que são de renome, são bem conhecidos no mercado, eles têm domínio completo da luz. Como que ela funciona, qual o melhor horário para ele fazer tal foto que ele tinha imaginado, ou como que ele pode modificar essa luz, seja no estúdio ou ao ar livre também, tem maneira de tu modificar essa luz ao ar livre para fazer fotos melhores. Então, primeira coisa, aprender a enxergar a luz. Segunda coisa é tu aprender a composição. Os grandes fotógrafos, eles sabem usar a composição, mas não aquelas regras de composição que a gente está acostumado, como regra dos terços, como linhas guia. Eles sabem tudo isso aí, eles têm já dentro do subconsciente deles como é que cada uma funciona e como é que ele pode posicionar o objeto para fazer a foto. Mas eu quero que tu vá um passo além disso aí. Sim, é importante a gente aprender as regras e a também saber como que elas funcionam. Mas pensa um pouquinho aqui comigo, vê essas fotos famosas aqui e vê se tem alguma regra de composição que salta aos olhos imediatamente, se elas têm alguma coisa em comum.
e na verdade elas não têm coisa em comum, elas não seguem nenhuma regra de composição. Tu vê que a maioria delas não segue a regra dos terços, a maioria delas não usa linhas guia, inclusive a maioria delas elas estão bem centralizadas assim, o objeto. Mas o que acontece? Eles estavam na hora certa, no lugar certo, e eles estavam prontos para fotografar. Então, às vezes, isso é mais importante do que tu ter regra de composição certinha. Ah, eu tenho que deixar na regra dos terços, ou eu tenho que fazer as linhas guia para acompanhar a foto, para fazer a pessoa visualizar de uma maneira melhor essa foto. Então, olha aqui, a garota afegã, aquela foto bem famosa. Ela não tem nenhuma regra de composição em específico. Ou aquela foto bem famosa dos trabalhadores lá construindo no Empire State, que eles estão sentadinhos lá fazendo lanche. Ou aquela foto famosa também em Nova York, que tá o cara beijando a moça na rua. Enfim, tem várias fotos famosas e eu quero que tu faça isso. Pega algumas delas, as fotos mais antigas, e tenta ver o que alguma delas tem em comum. Tu vai achar que nada. Então, esses fotógrafos profissionais, os famosos, os que têm fotos bem conhecidas, eles fazem fotografias dentro das regras, mas eles quebram essas regras. Então, é isso que eu quero para ti. Então, tenta não colocar sempre na regra dos terços. Se não achar nada para fazer como linha guia, não tem problema. Se tu não achar um quadro dentro de quadro também, não tem problema. Enfim, a minha dica aqui é aprender as regras de composição para depois quebrar elas e fazer o teu estilo, fazer uma coisa única, diferente do que todos estão fazendo. E a terceira dica é tu aprender a mexer na tua câmera. Sim, é muito importante tu dominar ela para ela não ficar no teu caminho. Por exemplo, quando a gente vai fotografar na rua, né, fotografia de viagem, aquela fotografia de cotidiano, as coisas acontecem muito rápido. Às vezes é uma pessoa que passa, ou é um momento que acontece e em seguida ele some. Então tu tem que saber regular a tua câmera de maneira bem rápida para capturar o momento. Isso também é o que faz as grandes fotografias serem o que são. Elas são momentos que são passageiros e chamam a atenção das pessoas. Então, tu tá pronto sempre para fotografar é muito importante. E a maneira de que tu faz isso é sabendo regular a tua câmera. Usar o modo manual é muito importante, tu saber regular a velocidade do obturador para congelar a imagem ou para borrar, caso seja isso que tu queira. Ou usar a abertura de diafragma para regular a profundidade de campo e borrar o fundo ou ter mais nitidez na foto inteira. Ou usar o ISO de maneira adequada para tu não ter tanto ruído na foto. Tudo isso aí é importante para quem vai fotografar e saber fazer isso de maneira muito rápida é importante. Então, é aquilo que eu vou voltar sobre aquilo da câmera. Não importa qual câmera que tu tenha, tu tem que saber regular de maneira muito rápida. Eu tenho as câmeras da marca Fuji, eu gosto bastante porque elas são pequenas e leves, mas o que eu quero te dizer é que eu já sei regular, eu não preciso pensar, tipo, eu quero uma velocidade do obturador muito rápida, então eu já vou muito rápido e já deixo a regulagem pronta. Ou, eu quero borrar o fundo, então eu já sei regular, então em menos de meio segundo eu já consigo regular a câmera e deixar ela pronta para fazer o que eu quero. É muito importante tu dominar a câmera e saber as regulagens manuais para tirar o máximo dela, o máximo da cena que tu tá vendo na tua frente. E outra habilidade muito importante para tu melhorar a tua fotografia é, na verdade, a edição. Porque a edição, ela é 50% da tua foto final. Tu pode achar que não, até na época do filme, né, que o pessoal não editava muita foto, eles pensavam muito na hora de estar revelando aquele filme, mesmo naquela época. Eles conseguiam sim clarear ou escurecer algumas partes da imagem, usando alguns processos diferentes. Então, desde aquela época do filme, as pessoas, os fotógrafos profissionais, eles já editavam, né, a foto para meio que guiar o olhar e imprimir o estilo deles. Eles conseguiam usar alguns produtos químicos para dar mais contraste ou para saturar mais algumas cores. Tudo aquilo que a gente faz no Lightroom hoje de forma bem fácil também podia ser feito naquela época do filme. Então, tu entender isso aí e saber o que tu quer como foto final, às vezes tu olha a foto na tua câmera, tu imagina uma coisa, mas aí quando chega no software de edição, tu consegue deixar ela completamente diferente. E o que eu sempre falo para os alunos do curso é o seguinte: a câmera ela serve para tu fotografar a maior quantidade de dados possível, de detalhes. Então, às vezes a foto que tu captura não é
a foto que tu vai mostrar para o mundo no estado final dela. Tu ainda tem que fazer bastante ajustes na edição, por exemplo, clarear algumas partes da imagem, ou escurecer algumas partes que tu não quer que sejam mostradas, ou deixar mais saturado alguma cor, ou deixar mais nítido algum lugar da foto para chamar mais atenção. Enfim, tudo isso aí tem a ver com a edição, né? Para tu guiar o olhar do espectador na tua foto. E aí tu consegue imprimir um estilo único. Os grandes fotógrafos, se tu olhar o grosso do trabalho deles, né? Se tu pegar várias fotos dele, uma do lado da outra, tu vai ver que todas elas são muito parecidas em estilo de edição. Eu sempre dou o exemplo aqui do Steve McCurry, mas porque ele é o melhor exemplo para falar disso. Tu olha uma foto, tu sabe que é dele, pelo estilo de edição. As cores são contrastantes, eles têm sombras bem escuras, as cores bem saturadas, bem fortes, bem vibrantes. Esse é o estilo de edição dele. E eu quero que tu encontre o teu estilo de edição também, para tu começar a se destacar e não imitar. Se tu entrar no Instagram, tu vai ver que tá cheio de fotógrafo fazendo o mesmo tipo de edição. Então eu quero que tu se diferencie. Então, seguindo essas estratégias, essas dicas que eu te falei, são passos simples, mas que fazem uma grande diferença na tua fotografia final. Eu tenho certeza que tu vai começar a entender melhor esse processo da fotografia, desde a luz, como a gente falou, até a composição, também tu regular tua câmera e depois tu ir para a parte da edição e imprimir o teu estilo de fotografia, certo? Tudo isso aí eu ensino em detalhes no curso do Jornada da Foto, como eu te falei no método 20 de fotografia. Então, se tu ficou interessado em saber mais, dá uma olhada no link aqui embaixo, tá na descrição, para tu ver como é que funciona o método e ver se é para ti ou não, certo? Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!